Bom dia a todos. Bom dia. Acho que agora vai. Eu vim olhar o tempo para dar parabéns para vocês. Nós espíritas temos a fama de sermos feitos de sal. Não podemos sair debaixo de chuva. Então estou vendo que alguns aqui são de pedra. Eu fico feliz com isso. Agradecer a vocês. Um dia igual hoje. Não posso mentir, quer dizer, até posso, né? Mas Paulo apóstolo dizia, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então mentir para mim hoje não é lícito. A vontade era ter ficado debaixo do edredom. Posso confessar isso para vocês sem medo de ser feliz. Mas, como a gente está em busca da perfeição, que não vai ser nessa, nem na próxima e nem na outra, desculpem, não posso mentir. A gente tem que fazer agora, tem que lutar agora. Eu costumo dizer o seguinte, que a evolução, ela é como uma escada, degrau por degrau. Gente, imagina se eu conseguir pular 2 degraus nessa. Estou lutando para isso. Agora, só tem um problema. Quando você pula um degrau, se você não tiver firmeza, você pulou 2 e cai 3 de volta. Então tem que tomar atenção em tudo. Então, mais uma vez, agradecer a vocês. Você, eu já sei que toda vez vai chegar atrasada, mas eu te amo assim mesmo. E hoje nós vamos receber um amigo de muitas encarnações atrás, tenho certeza disso, meu amigo está aí. Na hora que ele chegou, eu estava no banheiro, quando eu saí, falei, quem é esse aí? Ele falou, também não te conheço não. Eu falei, não, dessa só não, a gente se conhece há muito tempo, uma afinidade muito grande entre nós dois. Então, sem mais delongas, soldado no quartel quer trabalho, então você abra onde você achar que lhe convém e venha fazer leitura para nós, por favor. Bom dia, fazer aqui no aleatório, seguindo com o espírita. Acho que não precisa. O quê? Do microfone. Não? Acho que não. Eu estou treinando porque o dia eu vou fazer palestra para 50 mil pessoas. Daqui umas 10 encarnações, então eu vou começar treinando agora. Na sociedade, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente por meio da boa reputação e da honradez que lhes exornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Libertar-se às injunções sociais que funcionam em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático, com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhes as vítimas. Em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos postos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas a apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das evidências. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19. Obrigado, querida. Vou pedir ao irmão Rui para fazer a palestra, a oração inicial para a gente.
Vamos pensar, né? Bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aproveitando esse momento, essa manhã que traz para nós novidade, chuva, mas os pássaros, os animais, eles estão lá na chuva, cortejando o nosso amanhecer, trazendo para nós alento, graça, de modo que nós possamos também, junto com cada animal, agradecer por essa manhã maravilhosa que Deus traz para cada um de nós a vitalidade, a força, a coragem. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida como encarnado nessa escola, buscando, Senhor, o aprendizado que necessitaremos para a nossa vida eterna. Obrigado por esse momento, por esse domingo, por essas lições que vamos aprender a cada dia. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bem, não vou roubar o tempo de para aí. A pergunta que está ali é o tema da palestra de hoje. O meu está aqui. O meu sorriso está aqui, está comigo sempre. Você vai usar o microfone? Não sei, acho que precisa não, né? Tu me fez comprar a pilha tua? Serve para passar. Aqui, meu querido. Gente, bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Estar com vocês. E até mesmo antes de entrar no assunto ali, pegar o gancho do que o Valcir falou aí, de estar presente num dia como esse, da nossa amiga ali que a gente estava conversando ali fora, coisas engraçadas, tá? Ela chegou com um sorriso, né, no rosto, e virou: oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei: lembro, só não lembro o teu nome. Aí ela falou assim: eu sou mãe da Nathalie, agora tem 3 netos, e nós conversamos, e eu acabei de pensar, não lembrei teu nome, e na hora você me comentou. Janaína. Ah, porque tem a outra Janaína, né? Tá. Então agora vai ficar fácil de lembrar, Janaína. E aí a gente estava comentando justamente essa questão de sair, né? O espírita tem dificuldade de dia que está chovendo, é qualquer lugar, qualquer casa, não é só aqui não. Lá no Kardec, quinta-feira, e quinta-feira dá para mudar o tempo, né? De tarde. A nossa reunião é na quinta-feira. A gente mudou o tempo, pode saber que tem um número de pessoas que não vai aparecer naquele dia. E aí eu estava comentando com ela da SEC, né, da Confraternização Espírita Metropolitana, que vai acontecer no domingo que vem, lá na UMEP, de 8h30 às 13 horas. Né? Então, quem não se inscreveu, eu sei que tem atividade aqui no domingo, né, mas quem puder participar da confraternização, é só entrar aí nas redes sociais do Terceiro Seu, ou a casa que deve ter colocado nos grupos, né, de divulgação, entrar lá no link, fazer a inscrição e participar lá com a gente, tá? Vai ser muito bom. Tem muita coisa legal que vai acontecer. E o tema, a gente até comentou também no tema, que ela falou assim: com esse negócio de palestra online, a gente não vem, o tema é justamente esse. O virtual conecta, mas o presencial abraça. Né? Então, o virtual é muito importante, porque serve para muitas pessoas que não pode ir, que está no trânsito, que está fazendo um trabalho em casa, né? Mas quando a gente puder estar presencial, vamos estar presencial, que abraça, né? Abraça, dê um sorriso, então traz essa importância para a gente. E, como o Valcir disse, o tema é onde está o teu sorriso. Peguei esse tema, vocês imaginam de onde? Não? Da música. Da música. Regeneração. Isso aí, da música. Um dia eu estava pensando num tema para o sorriso.
estava pensando, né, fazer um tema livre. Aí eu falei, tá, para mim, tema livre, qual o tema? Aí eu estava ouvindo a música e falei, onde está o teu sorriso? E na hora nós testamos tudo, né? Eu falei assim, depois eu vou voltar no início. No início é a música. Será que vai passar? Se não passar, a gente canta com vocês. É para voltar, né? É. Passou não? Não voltou? Dá um play nele. Um play nele. Te ligou? Por favor. Você pegou, né? Com óculos? Não, para variar o óculos para melhorar que gosto, mano. Nada me aborrece. Acho que ele não está rodando a música. Bom dia. Se não tiver, tipo, a gente fala. Não está rodando. Não sei porquê, não foi. A setinha foi ou não foi? Qual setinha? Para iniciar. E de repente não foi aqui. Tá. Vamos ver. Se não está aqui, mas vai. Mas ele não está aparecendo aqui. Vamos ver. Foi não. Então, vamos em frente. Quem sabe a música? Conheço um pouquinho. Conhece um pouquinho? Ah, teve uma que fez assim, levantou Qual música? baixinho assim, ó. Quase que a gente não... Ah, tudo. Peraí, mas eu acho que eu tenho a letra dela aqui. Ah, é. Então, a música... A letra tem assim. Não tem? Eu acho que tem sim. Ah, tá. A letra já tem. Agora eu quero saber quem sabe cantar. Não, mas se tiver a letra, Aí é tiver a pedir letra demais, de né? bola. Aí é pedir demais, né? Mas é bom, porque a letra é interessante, que a gente vai... Agora tem que saber qual que é aqui. Aí lá pra cima no. Tem um índice, né? Pois é, onde está esse índice? Lá pra cima. Deve estar bem. Ah, tá aqui, tá aqui. Regeneração, 26. Não, no quadro eu vou passando aqui. Vocês querem cantar? Se o pessoal tira aqui. O pessoal tira? Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traz seu melhor sorriso, faça o melhor possível na nada. Deveria lhe dever. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada. Saiba encontrar a sua fé por onde andar. A gente não vai repetir, tá? Passa, não, só sobe para passar aquele trechinho. Se tiver ali, não está, né? Não está, o trecho que ele fala da matéria social, não está, não. Mas então, podemos voltar para o nosso quadro. Vocês gostaram da letra? A música, eu sou péssimo para cantar. Eu puxei porque alguém tinha que puxar, né? Mas eu sou péssimo para cantar. É uma coisa que eu não consegui nessa encarnação. Tentei aprender a tocar violão, não foi. Ficou lá que estava próximo, porque nessa não saiu.
Mas então, eu tirei, né, dessa música esse tema. E aí? Voltou de novo? Voltou. Botou ao contrário? Deu o contrário, aí. Não. Peraí. Ó, aqui para baixo. Aí vai. Tá, com vontade. E aí está ali a pergunta, seja sobre hoje. Sobre hoje, sou ele. Valci, sou aí. A Janaína. Quem mais? Dá? Que bom. Que bom que vocês já sorriram hoje, nós já sorrimos hoje. Né? Porque o sorriso é muito importante. É importantíssimo na vida da gente. Aquela pessoa que vive só, cara amarrada, chateada, com raiva, a vida dela não vai bem. Primeiramente para a gente. Né? O sorriso é importante primeiramente para a gente. A gente sorrindo, a gente está melhorando o nosso interior. A gente está se comunicando mais. Né? Então, primeiramente para mim. Mas depois vem o outro também. O sorriso, ele é um tipo de linguagem universal. Né? Ele fala mais do que muitas palavras. Muitas vezes a pessoa vai dando um conselho, ela fala, mas não convence, a outra não entende. Mas por que? Ela está só falando, né? Aquilo ali é muito teórico. Né? Agora, se você recebe a pessoa, já recebe ela com um sorriso, isso acontece muito, é muito importante para quem já é trabalhador na casa espírita, que é a questão do acolhimento. Né? O acolhimento, ele tem que acontecer em todas as áreas da casa espírita, desde lá do portão, né? E aqui dentro também. E importantíssimo, o acolhimento não é só com quem vem pela primeira vez, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Não, tem que acolher bem quem está chegando, até na intenção de ser mais um futuro trabalhador. Mas o acolhimento é com todo mundo. É com aquele trabalhador que já está na casa há 20 anos, né? A casa que tem 20 anos. Então, o trabalhador que está na casa que há 20 anos, ele também precisa ser acolhido toda hora que ele chega. Então, um acolhimento, de preferência, com um sorriso, né? No rosto, recebendo bem as pessoas. Eu sei que aqui vocês fazem bem isso. Pelo menos eu sempre fui muito bem acolhido aqui todas as vezes que eu venho. Então, é melhor do que palavras. Tem momentos que as palavras são necessárias, mas tem momentos que um sorriso só já resolve, já ajuda. Sorrir não significa ausência de problemas, mas presença de fé e confiança. Porque aí tem muita gente que pode pensar assim, está falando de sorrir, mas estou cheio de problema, como é que eu vou sorrir? Estou com você, que a gente estava comentando ali fora também. Ela não sabia do assunto, não, mas a gente estava comentando. Né? Todo mundo tem problemas. Todo mundo. Não existe exceção. Estamos num mundo de provas e expiações, então temos problemas, dificuldades, necessidades que são difíceis, mas que a gente precisa passar. Então, não tem exceção. Todos temos problemas. E não é por ter problema que nós não vamos sorrir. Por ter que nós não vamos sorrir. Né? Não significa ausência. Sorrir não significa ausência. Mas confiança, que os problemas vão ser resolvidos. Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Poxa, eu estou com um problema? Mas eu vou sorrir hoje. Como eu falei anteriormente, quando a gente sorri, aí o problema já começa a se dissolver. Né? Embaixo, vamos lá.
No capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, do Evangelho, tem informações importantes sobre essa questão. Porque todos nós passamos por aflições, né? Todos nós estamos vivendo aflições, mas Jesus, né, disse que bem-aventurados os que sofrem, ou que choram, ou os aflitos, porque eles serão consolados. Então, vem o consolo para nós, né, nessas aflições. A gente tem o consolo, e a gente recebe o consolo muitas vezes de uma pessoa que a gente não está nem esperando. Porque quando a gente tem nossos pais, a gente procura os pais, né? Mas quando não tem mais, procurar quem? Né? Um irmão, uma irmã. E muitas vezes não é na família que a gente encontra esse consolo. Muitas vezes é na casa espírita, muitas vezes é com um colega de trabalho. Mas só consegue dar essa ajuda, né, a pessoa que já está nesse caminho. Nesse livro aqui, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão para a gente ver. E diz assim: a dor segue todos os nossos passos, estreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem se faz a eterna pergunta: por que existe a dor? E aí, muitos, né, falam que é a reparação do passado, o resgate de faltas cometidas, mas ele coloca aqui para a gente que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, a gente vai resgatar a dor, vai espiar, vai ser uma maneira de equilibrar. Por exemplo, se não tivesse a dor, a gente saberia que algum órgão está doente, né? Quando a gente começa a sentir uma dor de cabeça, opa, tem alguma coisa errada. E em alguns casos bem a sério. Aí a gente vai e procura um remédio, procura um médico, né? Então, a dor faz com que a gente procure o que está acontecendo e vá cuidar. Então, é necessário também nesse ponto. Então, se ela é necessária, a gente aceita a dor, mas quando puder dar um sorriso, a gente dá aquele sorriso, para poder espantar a dor, porque o sorriso também é remédio. Entendeu? Então a gente já viu que ela é um aprendizado necessário, né? E que sorrir na dor é um ato de coragem espiritual, é ação de fé. Porque muitas vezes a gente só sorri quando está tudo bem. Sorrir quando está tudo bem é muito fácil, né? Agora, ter coragem de sorrir quando as coisas estão mais difíceis, aí sim, aí é um ato de coragem espiritual, é um ato de fé. Mas não é aquele sorriso falso, né? Sem falsidade. É sorrir mesmo, de fato. A resignação não é passividade, é confiança nos desígnios de Deus. Porque aí nós estamos falando justamente disso, né? Quando a gente está resignado, quando a gente entende o que está passando, é confiança nos desígnios de Deus. Se a gente tiver confiança, a gente aceita e a gente segue adiante com aquilo que está passando. Lógico, buscando material para poder acertar. A gente também não pode pensar que eu estou passando por isso porque é necessário, porque
eu cometi erros em outras encarnações, então tem que sofrer. Não. Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma consequência, né? Então a gente precisa buscar condições de sumir com o sofrimento, com certeza. A gente, né, ouve algumas pessoas comentarem que não, que espírita acha que tem que sofrer, porque sofrendo ele vai pagar todas as suas dívidas. Não tem que sofrer. Se vier um sofrimento, a gente entende, aceita, mas a gente também tem que procurar colocar ele para fora, porque a gente não tem que sofrer, porque inclusive a gente resgata também pelo amor, né? Muitas pessoas que estão também cheias de dívida do passado, aí elas vêm e trabalham para a sociedade, trabalho voluntário, e não se cansa de trabalhar, e ela está resgatando com amor, com alegria, os seus erros do passado. Não precisa sofrer, né? São as escolhas que nós fazemos. Então tem gente que escolhe sofrer porque acha que é mais fácil, mas quando chega aqui, vê que entende que seria mais fácil passar a vida, né, ajudando os outros do que sofrendo. Eu acho que é mais fácil passar a vida ajudando do que sofrendo. Então, quem aceita com resignação não é porque está tendo facilidade, tá? É porque tem confiança em Deus. Aí nós vamos ver também no capítulo Bem-aventurados, os brancos e pacíficos, que tem a ver também com o nosso tema, né? Com o nosso dia. Ele vai dizer assim: o sorriso como expressão de brandura, paciência e mansidão. Na maioria das vezes, quando alguém debate com a gente sobre algum assunto, traz um problema, uma situação, e a pessoa vem com arrogância, com imposição, mas a gente acha que é o contrário, que é de outra forma. Como que a gente reage? Silêncio. Como que a gente reage quando alguém vem querendo impor algo que nós achamos que não é aquilo que a pessoa quer impor, que é de outra forma? Nós pensamos de outra maneira. A gente vai discutir com ela na mesma altura, né? Se ela está falando alto, vamos falar alto também. Se ela está apontando o dedo, vamos apontar o dedo também. Há 10 anos atrás eu não fazia isso, né? Vamos apontar o dedo também. Foram comigo. Foram comigo, né? Vamos ser iguais, né? E também, vamos tirar por exemplo assim, na guerra, né? Porque a pessoa está me espreitando, aí vem aquela questão, né, da autodefesa. Se o soldado está lá na guerra, ele está para defender o país dele e ele precisa se defender. Então não vai ser errado. Vai ser duro? Vai. Tem alguns que nem conseguem, mas não vai ser errado. Mas quando a gente está falando aqui dessa situação do dia a dia, que acontece muito, a gente precisa ser brando e paciente com essas pessoas, mesmo não estando de acordo com a fala dela, com a posição dela. Mas a gente não pode mostrar a nossa condição, a nossa posição também aos gritos, aos berros, apontando o dedo, ou como você disse, partindo para a luta, né? E se não chegar
a única visão, deixemos ela seguir o caminho dela, né? E vamos seguir o nosso. A gente também não vai conseguir, muitas vezes, fazer com que a pessoa entenda, principalmente a gente agindo com brandura e paciência, que tem gente que, como você disse, entende mais se for na violência, né? Mas a violência não resolve. A violência vai complicar mais e mais a situação. Então precisamos ser brancos. Eu coloquei o óculos antes do povo e agora está com medo de puxar ele aqui. Isso. Aqui dá. Então, a Nélia Rodrigues, no livro Premissas do Rei, ela diz o seguinte: ela diz que a brandura, que é coragem de enfrentar o forte sem temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Então, é isso. A gente tem que enfrentar o forte, né? Aquela pessoa que está com poder e está falando e é forte, mas a gente tem que enfrentar sem temer, com brandura, sempre. Porque um dia a pessoa vai entender. Ela pode não entender na primeira vez que a gente falar, mas na segunda ela vai entender, ou quando eu falei, aí na próxima o Valcipe fala, na próxima Sepulcro, né? E aí ela vai acabar entendendo. Então a gente vence esse forte, esse poderoso, dessa maneira, minando ele, né, com brandura, com paciência, com mansidão. Precisamos ter essas virtudes. Isso vai fazer com que a gente mude essa concepção de vida do nosso planeta. Porque a gente, muitas vezes, a gente está sempre falando que quer a paz, que seria muito bom se o nosso planeta fosse um planeta de paz, né? A nossa Terra, o mundo inteiro, né? Mas, se nós não fizermos a nossa parte, a gente não vai ter paz. Porque a gente quer que o outro mude. Mas, primeiro a gente precisa mudar a nós mesmos, né? É aquela questão da reforma íntima, que é tão falada na doutrina espírita. A gente precisa, para ter um mundo melhor, a gente precisa começar por nós e não pelos outros. Então, vamos fazendo essa mudança, aí a gente vai, com certeza, alcançar essa situação. Nós vamos falar um pouquinho também de afabilidade e doçura, né? Elas são virtudes que atraem, enquanto a severidade e a tristeza afastam as pessoas. Então, comentamos sobre o acolhimento, ser afáveis, né? Ter aquele amor mesmo com as pessoas. Isso vai aproximar. Agora, se eu começar a ser severo, né? Igual o Valcir comentou, eu nem sei quem foi com a pessoa, eu sei que tu vai sempre chegar atrasado. Né? Cada um de nós temos os nossos ritmos de vida. Né? Lá na Allan Kardec, tem uma pessoa, uma trabalhadora da casa, que ela não consegue chegar no horário em nenhuma reunião. E é uma trabalhadora ativa, faz muita coisa na casa. Sou ruim, tá assim que sou ruim, acho que sabe quem é. Ela não consegue chegar no horário em nenhuma reunião. E a gente já sabe. E ela mora no Retiro, e aí está dando a hora, pode olhar o celular que ela vai falar, estou presa no trânsito.
Então, a gente sabe que ali entre Retiro e Carangola dá trânsito todo dia, no horário da nossa reunião, que é o horário de hoje, né? A gente sabe, então, se sabe, porque não sai de casa meia hora mais cedo, né? A gente pensa assim, mas não adianta, porque é da pessoa, enquanto tem gente que gosta de meia hora antes de chegar no centro, né? E muitas vezes são os afazeres domésticos. Ah, ela chegou atrás porque primeiro ela adiantou o almoço para a família, fez café, tomou café, né? Então, tem dessas coisas. Aí a gente vai ser severo com a pessoa, não pode chegar atrasado. Pronto, a gente vai afastar, né? Ah, se não chegar na hora, não vai mais poder fazer palestra, não vai mais poder. A gente vai perder um trabalhador. Está tão difícil. A gente está querendo mais trabalhador e não perder, né? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa ser. E a Dulce Delícia é com D a mais. A gente precisa. Bastante. A gente precisa ser doce para as pessoas, precisa ser amável, né? Precisa receber mesmo ela tendo dificuldade. Por quê? Porque nós todos temos dificuldade. Talvez a gente não chegue atrasado, mas a gente faz outra coisa que também alguém podia, né, ser severo com a gente. Então, severidade, tá? Principalmente para os trabalhadores, né, das casas espíritas, severidade afasta as pessoas. Então, não vamos ser severos. A gente, se precisar conversar sobre alguma situação, né, que não está muito legal, vamos conversar com doçura, né, com carinho, nada de severidade. Severidade pode contar um trabalhador a menos, um frequentador a menos, né? Então, vamos ter isso em mente. Sorriso como instrumento de cura. Aí, sorriso como instrumento de cura. Você não fala de cura? Sorriso cura? Belezinha verdade para você. Sorriso cura? Cura. Como um sorriso cura? Um sorriso cura é uma pessoa que está triste, né? Que está para baixo, que está com uma situação, aí a gente chega com um sorriso, a gente conversa com ela e a gente cura ela de repente pegar um caminho errado, de fazer algo errado, né? Tem um caso de um rapaz que tinha começado no emprego há pouco tempo, e o chefe era desses chefes aqui que nós comentamos aqui, bravo, né? Exigente, não tinha como dialogar com ele, para mostrar que ele não estava totalmente certo, e aquele chefe estava ocupando muito ele, chamando muita atenção e tal, e aí ele estava com os problemas em casa também, e um dia ele chegou na empresa, trabalhou, o dia foi horrível, ele já foi com os problemas de casa. O dia foi horrível. E lá o chefe encheu a cabeça dele. Ele, quando saiu do emprego, saiu. Não vou de ônibus não, vou andando. Para poder, né, esvaziar a mente. Só que ele foi andando, de repente a calçada estava muito cheia, ele saiu da calçada e foi caminhando pela beirada da rua. Aí passou um ônibus, ele passou muito próximo do braço dele, sentiu que ele viu. E aí nessas horas, né, vem aqueles que a gente dá condições, né, influencia, e aí veio aquela ideia, por que ele não anda mais para dentro da rua? Né? Ou seja, se eu andar mais para dentro da rua, o próximo ônibus não vai pegar só meu braço, né? Vai me pegar. E nisso que ele está indo, com aquela situação toda, triste, tá, vem passando uma pessoa na calçada e dá
tremendo sorriso para ele, tipo cumprimentando e querendo dizer, né, por que você está andando aí na rua se é tão perigoso, em vez de andar na calçada? Mas sorriso espontâneo. A pessoa sorriu, ele sorriu também, passou e entendeu e subiu para a calçada e continuou na calçada. E evitou de ser atropelado, né, de desencarnar daquela forma. E aí chegou em casa, tentou resolver o problema dele, no outro dia chegou na empresa, pediu demissão e foi fazer outra coisa na vida, né? E hoje em dia ele é um pastor, está também ajudando as pessoas a se salvar. Então, como foi importante o sorriso daquela mulher que passou, que ele não sabe nem quem é, né? Nunca mais viu uma mulher que passou, que sorriu, curou ele daquele momento insano que ele ia cometer o auto-suicídio, né? Ele ia ser atropelado, mas porque ele mesmo queria, pela situação que estava passando. Então o sorriso cura, o sorriso daquela pessoa curou ele. A gente conhece também o caso aqui do outro lado da imagem, né? Do autor do Pequeno Príncipe, tá? O Antonier. Ele era piloto de avião também. E ele combateu na guerra, né? E foi capturado. Estava preso e os dias contados, ia morrer, eles iam executar. E um dia ele procurou o cigarro dele, não achou, eles tinham pego o cigarro. Aí falou com o carcereiro pagou o cigarro para ele, mas não tinha o isqueiro, né, o fósforo, o isqueiro. E aí o carcereiro falou que tinha. Aí ele começou um papo com o carcereiro, né? O carcereiro que futuramente poderia ser o carrasco dele. Aí ele começou um papo com ele, alegre, sorrindo e tal, ele perguntou se ele tinha filhos. Aí o carcereiro tinha uma foto, né? Na guerra, naquela época, o pessoal sempre levava a foto da família e mostrou, tá? Aí ele falou que eu também tenho. E foram conversando e tal. Quando foi à noite, o carcereiro entrou, ele pensou, aí falou para ele, vem cá, vamos dar um passeio. Ele pensou, chegou minha hora, né? O carcereiro levou ele para bem longe da carceragem, então agora tu dá teu jeito. E liberou ele, soltou ele. Por quê? Por causa daquele sorriso, daquela conversa amigável, né, amável que ele teve. Ele convenceu o carcereiro de soltar com aquela conversa, com aquele sorriso. Então agora, se ele estivesse lá preso e começasse a xingar, reclamar, né, blasfemar, com certeza ele teria morrido. E a gente não ia ter a história do Pequeno Príncipe, né? Então, aí no caso, o sorriso salvou a vida dele mesmo, não foi o outro, mas salvou a vida dele, né? Então isso é muito legal, muito importante para cada um de nós. Então, onde está o teu sorriso? Onde que ele se escondeu, né? A letra da música. A gente muitas vezes esconde o sorriso. Ele está aí. Ele está a qualquer momento. Mas a gente se esconde, com amargura por causa de algo que aconteceu. E aí a gente quer até sorrir, mas segura, né? E aí o Alan, né, o autor dessa música é o Alan Filho. O Alan diz, né? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu. Mas também sei que a vida nada traz sem razão. Então, existe uma razão para ter esse sofrimento. Mas também a gente vai ter
a nossa regeneração através desse sofrimento, né? E esse sorriso, ele pode ser escondido pelo medo, pela angústia ou pela pressa. Então, muitas vezes é medo. Medo de realizar alguma coisa. Medo de enfrentar alguma situação. A gente fica com medo e a gente esconde o sorriso, a gente não sorri. A gente muitas vezes fica angustiado e esconde o sorriso. Ele está em nós, mas a gente esconde. Ele está presente nas pequenas ações do dia a dia. Então, coisinhas bem pequenas. Um bom dia. O bom dia, né, é uma coisa pequena. Assim, se a gente for falar assim na aparência. Né? Mas é uma coisa que muitas vezes convence. Tenho certeza que já aconteceu com vocês, do que aconteceu comigo, o que acontece com todo mundo. Da gente passar na rua por alguém, né, morador da mesma rua que a gente mora, e a gente fala bom dia, a pessoa passar de cabeça baixa e não responder. Né? Ou muitas vezes até olha para a gente, mas não responde. Já aconteceu? Já. Eu tenho um vizinho que ele um dia ainda falou assim para o meu pai: eu só cumprimento quem me cumprimenta. Ou seja, se falar bom dia para ele fala, mas se não, ele não fala. E é o contrário, a gente precisa cumprimentar todo mundo que a gente passa. E muitas vezes a gente não vai ter resposta, com certeza. E muitas vezes a gente vai convencer a pessoa a, depois de 30, 40 bons dias, ela responder. Também, isso também já aconteceu. E a pessoa passar a responder, a pessoa se tornar mais amigo, mais próximo, né? Não amigo, mas mais próximo da gente. Então faz parte de nós. Se a gente não tiver isso em mente, se todo mundo passando pelo outro na rua, só porque não é do meio familiar, do meio de amizade, se não cumprimentar, como que vai ser o nosso mundo? Vai ser um mundo de estranhos, né? Somente de pessoas estranhas. Então, nós precisamos ter essa atitude de cumprimentar todo mundo, mesmo que não venha a resposta. Ou melhor, principalmente quando não vier a resposta. Né? Principalmente quando não vier a resposta. Aí não vamos fazer igual o meu vizinho lá. Assim não me cumprimenta, não cumprimenta. Então, na próxima vez eu vou cumprimentar, porque ele não respondeu. Não, na próxima vez eu vou falar mais alto. Bom dia. Né? E sabe, quem sabe a pessoa tem problema de audição. Da primeira vez eu falei, bom dia. Ela passou e não ouviu. Aí, talvez, que a gente não sabe. A gente não sabe, a pessoa pode ter problema. A amiga nossa lá do centro, a Ivana, tem um lado dela, acho que é o direito, que ela não ouve muito bem. Então, se ele estiver sentado do lado direito dele e falar alguma coisa com ela, ela vai continuar tendo. Fala baixo. Aí, cutuca a minha mão. Então, a gente não sabe. No caso dela, eu já sei, mas a gente não sabe na rua. Então, falou bom dia, não respondeu, no outro dia fala mais alto. Se não respondeu, aí continua falando alto, né? Para poder ver se, pela questão, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, até que um dia que a pessoa responde. Né? Então, a gente não pode deixar passar essas oportunidades. São as pequenas ações do dia a dia. Mas aí, a gente vê que tem muitas outras ações que vai resultar também num sorriso. São coisas básicas, né? Parece, isso é muito básico falar, mas a gente dá um lugar para a pessoa mais idosa ou com mais necessidade de sentar, né? A gente dá a vez. São coisinhas pequenininhas, porque também acontece isso. Aí está na fila do mercado. Aí
eu estou aqui com um carrinho cheio e o outro está só com 2 itens, 3 itens. Mas aí, no meu egoísmo, não, eu cheguei na fila primeiro, né? Vou passar primeiro. Não custa lá na sala, não pode passar 3 coisinhas só. É uma ação pequenininha, mas que vale muito. Talvez a gente não vai ver a pessoa mais. Ela não vai estar conosco mais. Mas aquela ação vale para a eternidade. Talvez, se houver uma necessidade, a gente pode até retornar no mesmo seio familiar na próxima encarnação. Só por um gesto, né, bondoso. Tem um caso desse aí na literatura espírita, de uma pessoa muito rica que não fazia bem nenhum, e um dia uma pessoa bateu na porta dele. Aliás, as pessoas batiam, mas ele não ajudava. E um dia ele, com raiva, ele ajudou, deu um pão velho lá, um pão duro para a pessoa. E aí, depois que desencarnou, encontraram um plano espiritual, e aquele pão velho que ele deu, né, era com um espírito que, apesar de estar na situação de mendigo, era um espírito bem mais evoluído que ele. E aí se encontrava no plano espiritual, e aquele irmão, por ter recebido aquele pão, em troca, recebeu ele na próxima encarnação como filho, para poder educar, para poder ajudar. Então, um pão que ele deu, sem estar querendo muito, ajudou ele na próxima encarnação, mas ajudou. Então a gente não precisa fazer pensando que vai ter retribuição, porque a retribuição sempre tem, ela sempre vem, né? A gente não precisa cobrar nada de Deus, porque ela vem para nós. No início eu perguntei, né, se vocês tinham sorrido, né? Todo mundo disse que sim. E então, nós vamos ver ali que o sorriso, né, seja a expressão de luz interior que a fé em Deus proporciona. Vamos sorrir? Vamos sorrir? Vamos sorrir? Todo mundo? Vamos levar esse sorriso para casa, né? Vamos sorrir para os nossos familiares. Mesmo se a situação em casa não estiver muito boa, mas vamos sorrir. Vamos fazer com que eles sorriem também. Aí, quando eu estava preparando, eu lembrei de uma outra música que fala sobre sorriso, que talvez não seja muito conhecida de vocês, porque ela não toca por aí, mas você sabe, talvez saiba. É uma música facílima, né? Ela não tem ela aí nos streams, não tem. Vou deixar a letra dela ali. Quem conhece? Não falei que conhecer. Quem mais conhece? O senhor Rui, o senhor ia lá no Allan Kardec, nas distribuições, a gente cantava essa música. Lembra não? Não? Muito tempo, né? Ela então, vou ler, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, horror, cai acolá. E de novo levanta e continua a cantar. É só isso. Quer cantar pra gente? Não, tem embora com esse nome. Tem embora com esse nome. Eu também não tenho não, né? Mas eu já perdi a vergonha, então eu não tenho, mas a gente leva assim mesmo, né? Ela é mais ou menos assim, ó. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta E continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar.
Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar. Obrigado, gente. Muito bem para hoje. Daí quem agradece somos nós, porque eu costumo dizer que a vida pode dar um problema daqueles enormes, mas se você sorrir, você diminui, nem que seja no seu interior. Reza a lenda que tinha um palhaço que fazia parte de um circo, e esse circo estava praticamente falido. Numa das grandes imersões, o dono do circo conseguiu transportar esse circo para uma cidade pequena e conseguiu vender todos os ingressos. A atração maior, quem era? O palhaço. E todo mundo foi porque o palhaço era famoso, e aquela seria a sessão que iria salvar o circo, porque todos os ingressos estavam vendidos. Estava lá o palhaço no camarim, terminando a sua maquiagem, e chega um portador de uma mensagem muito triste. Olha, sua família sofreu um acidente de carro, estão todos hospitalizados e alguns em perigo de morte. Se põe no lugar do palhaço. A família internada, ele já não sabia mais como estava, mas ele era a única salvação do circo. Uma lágrima desceu. Ele pegou um lencinho, enxugou e foi levar um sorriso, porque tinha muita criança e ele precisava ajudar a salvar o circo. Aí, só para dramatizar um pouco, a gente vai num livro do professor Laí Ribeiro, que eu li há bastante tempo. Acho que ainda tinha umas mechas de cabelo quando eu acabei de ler esse livro. Então você vê que já tem bastante tempo, né? Chama-se... Eu fui até na internet para pesquisar, porque a idade vai chegando, né? O sucesso não ocorre por acaso. E o Dr. Laí Ribeiro, ele é um cardiologista, tem pós-graduação, mestrado em Harvard, Massachusetts, alguma coisa dessa aí, não sei qual é. Sei que ele é um médico que não é muito bem visto pela grande maioria dos médicos brasileiros, porque ele costuma dar umas receitas que para você fugir da Big Pharma, né? Para você não ter que ficar comprando remédio. E ele desmascara muito das Big Pharma, já sofreu atentados, enfim. Mas no livro dele, ele diz o seguinte, não vou lembrar os números corretos, tá? Mas só uma correlação para vocês entenderem o tema da palestra de hoje. Para você ficar de cara amarrada, olha como é que a gente franze, né? Você gasta algo em torno de 130 e poucos músculos do rosto. E para sorrir, não chega nem a 80. Aí ele define assim, mesmo que seja por uma questão de economia, sorrir. Né? Em termos de crise, então, dá para a gente analisar isso e levar para casa essa mensagem. Amigos, ele falou logo no início, eu lembrei disso, que eu ouvi alguém falando isso essa semana ou semana passada. O sorriso, ele é universal, assim como a dor. Assim como a dor. Se eu for para o Japão, mesmo o povo com aqueles olhinhos puxados, se eu fizer assim, eles sabem que eu estou tentando ser agradável, não é? Ao mesmo tempo, a dor de dente é diferente do meu dente para o seu? Não, é dor de dente, amigo. É idêntica. Só que a dor a gente não precisa transmutar. O sorriso, sim. O sorriso abre portas. O sorriso transforma corações. Só para encerrar, para não gastar o tempo de vocês, eu me lembro quando eu era jovem, talvez seja uma das grandes frustrações da minha vida, se não for a maior. Eu queria fazer teatro, mas o meu pai era muito rígido, ele não entendia aquilo. Para ele, essa coisa de teatro, pô, imagina, há 50 anos atrás, mais ou menos, que foi o que aconteceu, isso era coisa de pé rapado, de gente que não queria trabalhar, de filhinho de papai, e não era assim, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer uma peça teatral, chamava-se A Viagem de um Barquinho, de Maria Clara Machado.
Acho que é essa altura, se não me falha a memória. E eu me lembro que nós fizemos lá no Centro Cultural, foi lá quando abriu o Centro Cultural de Petrópolis, ali na Praça da Águia, e aí o nosso trato com a prefeitura era assim, a prefeitura vinha nos colégios públicos, colocava no ônibus as crianças e levava para lá. Nós estudávamos no liceu, na época que o liceu era um colégio, que hoje está com uma reforma de mais de 10 anos, não fizeram ainda. E aí, gente, a história era o seguinte, era um menino que não tinha nenhum brinquedo, só um barquinho de papel. E aí o barquinho dele fugiu, o barquinho foi embora. Ele acordou um dia, cadê meu barquinho? Subiu meu barquinho, vai ele viajando, procurando o barquinho. Nisso ele encontra uma lavadeira, a lavadeira abraça o menino, abraça a causa dele e saem procurando o barquinho pelo rio abaixo. Aí encontra uma fada madrinha, encontra um sapo, encontra vários personagens. Onde eu quero chegar com isso? Na caracterização do barquinho. Eu era o último personagem a entrar. E eu que tinha que fazer a alegria da criançada. Aí, a namorada do meu professor na época falou, ó, não tem jeito, vamos fazer um barco de cartolina, um suspensório, eu entrei dentro de um barco enorme, só que ele não pode chegar de cara limpa. Pintaram o rosto do palhaço, né? A alegria e o sorriso daquelas crianças, nunca mais, só se eu vier ter um contato com o alemão, que é o tal do Alzheimer, aí eu posso esquecer. Caso contrário, não, porque a criança é espontânea, ela sorri com a alma. Então, a mensagem que eu quero deixar para nós hoje é a seguinte, vamos voltar para casa, cada um vai ter um familiar em casa que de repente não está, né, a par e passo, ou um vizinho, como disse o Itaí, mas vamos sorrir porque o sorriso nada mais é que o semblante da nossa própria alma, tá? Então, a todos vocês que estiveram aqui, um abraço, o meu sorriso, que pode não ser dos mais belos, mas é sincero, e convido a todos nesse momento para a gente levar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a cúpula espiritual que rege esta casa, os nossos guias, que a quem nós carinhosamente chamamos de anjos de guarda, para que nessa manhã, embora com um clima não tão agradável como gostaríamos, mas extremamente necessário, nós possamos refletir sobre como nós temos sorrido às pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo aos estranhos. Porque sorrir para quem a gente ama é muito fácil. Na certeza de que sempre teremos o abraço e o sorriso afável do nosso Mestre, mesmo que nós não tenhamos condições de enxergá-lo, agradecemos ao Mestre por mais essa manhã maravilhosa nessa casa que tanto nos acolhe e tão bem nos faz. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Que assim seja. Assim seja. Aqueles que vão ao passo, só aguardar que vão ser chamados. Tá bom? Obrigado mais uma vez.